Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 464, Comandos e Acionamentos Elétricos para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Érico Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e na aula de hoje nós vamos aprender como controlar a velocidade do motor de indução trifásico através do inversor de frequência. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem um inversor de frequência da marca Motronics, certo? Esse inversor de frequência, como é que ele funciona? Ele tem uma entrada, certo, de potência que pode ser monofásico ou trifásico. Algumas aceitam até as duas, tá? Uma grande vantagem dos inversores também é que se você não tiver uma alimentação trifásica para ligar o seu motor, alguns deles aceitam a alimentação monofásica, 127 ou 220, e com isso você consegue gerar uma tensão trifásica na saída. Mas esse cara aqui ele aceita só 220, tá? Então ele tem uma entrada aqui em vermelho de 220 que a gente vai pegar do nosso quadro, e aí dentro dele ele tem um estágio retificador, onde ele vai transformar essa tensão alternada em um barramento de corrente contínua, uma tensão contínua, tá? E aí depois ele tem um estágio inversor, onde ele pega essa tensão contínua e transforma em uma tensão trifásica alternada com a frequência configurável que a gente quer. Essa tensão trifásica é que vai ser a tensão de alimentação do meu motor. Então agora o meu motor não vai funcionar mais somente em 60 Hz, que é a frequência de saída da rede elétrica. Ele vai funcionar numa frequência ajustável para uma inversão de frequência através desse estágio inversor dele, tá? Aqui, ó, então essas são as conexões de potência, de entrada e de saída. Aqui a gente consegue ver uma IHM do inversor, certo? Uma interfacezinha homem-máquina, onde a gente consegue operar localmente esses parâmetros. O liga, desliga, programação do inversor, que a gente vai ver que é importante, o quick jog, que ele dá um pequeno torque no eixo do motor, só para a gente ver a direção que esse motor está ligado, né? Porque se estiver na direção reversa é só inverter a uma das fases. E então tem alguns parâmetros aqui, tem um visorzinho que vai mostrar para a gente alguns parâmetros também, e tem um potencímetrozinho que a gente vai utilizar para regular, que a gente pode utilizar para regular alguns parâmetros do inversor, inclusive a frequência. Aqui dentro a gente tem os bornes de comando, se a gente quiser fazer algum comando utilizando esse inversor. A gente vê aqui, ó, chega um pouquinho mais perto, né? A gente vê aqui, ó, que a gente tem, por exemplo, uma alimentação interna de corrente contínua de 24 volts. Essa tensão ele pega do barramento, é uma derivação do barramento CC interno dele. Nós temos 4 entradas digitais, S1 a S4, para fazer algum tipo de partida, né, de comando, um botão liga, um botão desliga, um botão para inverter o sentido de giro, um botão para trocar alguma configuração. Nós temos aqui bornes de terra, né? E aqui a gente tem também o A1 e o A0, que são entradas analógicas. A gente pode dar, por exemplo, uma referência de frequência através desses bornes, uma fonte 10 volts e terminais aqui para comunicação 485 desse inversor com algum outro equipamento, um CLP, por exemplo, um computador que comunique através de RS485, tá? Então, isso aqui serve se a gente quiser fazer a partida desse motor controlada de forma remota, tá? Isso quer dizer que a operação, o controle da partida do motor não vai ser feito através desse HM, vai ser feito através de botões, por exemplo, que vão estar localizados de forma remota ao inversor. Esse inversor ele pode estar localizado perto do motor e a gente faz a operação de forma remota. Na aula de hoje nós não faremos isso, tá? Nós vamos simplesmente ver o efeito da variação de frequência na velocidade do motor. Mas fica aí a informação da possibilidade de configurar esse inversor e operar o motor através de botões remotos, tá? Então agora a gente vai ligar esse inversor. É importante falar para vocês que sempre que vocês vão utilizar um inversor de frequência para partir o motor, vocês precisam configurar os parâmetros do motor no inversor. Então a primeira coisa que a gente faz sempre é resetar o inversor para os seus padrões de fábrica. Com isso a gente limpa qualquer configuração anterior que tenha sido feita nele. Aí depois aqui, ó, se a gente vê no manual do inversor, por exemplo, tem aqui, ó, se vocês virem aqui, dá um pouco mais de zoom. Aqui, se vocês derem uma olhada, ó, tem a descrição daqueles bornes de comando, né? Então tem aqui, por exemplo,
o S1, S2, S3, que são entradas digitais. Tem aqui o A0 e o A1, que são entradas analógicas, etc. E aí aqui, ó, nós temos parâmetros de configuração, né, básica do inversor, como que ele vai operar, qual que é a frequência máxima que é permitida que a gente varie através do inversor, qual que é o limite superior de frequência, o limite inferior. Por exemplo, eu quero que o meu motor gire no mínimo em 10 Hz, no máximo em 80 Hz, que foi o que a gente configurou no nosso inversor. Então tem algumas outras configurações aqui, vocês depois dão uma olhada com calma no inversor que vocês vão trabalhar, eventualmente, certo? E aqui a gente tem algumas configurações do motor, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui os parâmetros, ó, P21, P22, P23. Então nesses parâmetros a gente vai informar qual que é a potência nominal do motor, qual que é a frequência nominal do motor, qual que é a velocidade nominal dele, tensão nominal, corrente nominal e etc. Com isso, a gente consegue fazer proteções para esse meu motor. Por exemplo, quando a gente coloca qual que é a corrente nominal dele, ele, se der uma sobrecarga, se der um curto-circuito, se der uma variação de tensão máxima ou mínima, esse inversor vai proteger o meu motor e vai desligar o meu motor caso ocorra essa situação anormal. Então o inversor, além de controlar a velocidade, ele também protege o meu motor elétrico. Isso é muito interessante. Tá? Esse meu motor, os parâmetros desse meu motor já foram configurados para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula. Então meu inversor já está configurado exatamente para esse motor. E agora eu vou fazer a partida dele para controlar a velocidade, frequência mínima de 10 Hz, frequência máxima de 80 Hz. Meu motor está fechado em delta 220, tá? A alimentação que está chegando nele aqui é 220 nominal, mas a gente sabe que esse inversor de frequência trabalha com o método de controle de velocidade, vai ser um V sobre F constante, né? Então, além de variar essa frequência, ele também vai variar essa tensão de alimentação de forma que ele mantenha sempre o torque constante aqui no eixo desse motor. Isso a gente viu na nossa aula teórica. Então vamos ver ele funcionando, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o motor variando a velocidade, depois a gente vai dar um zoom aqui no inversor. Bom, alimentei o meu quadro. Quando eu alimento o meu quadro, meu inversor ligou, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? E agora nós vamos fazer a partida do motor. Vou fazer a partida aqui pelo botão Run. Vou ajustar aqui a frequência. Então ele partiu com frequência mínima de 10 Hz. Eu vou aumentando essa frequência através do potenciômetro aqui e o meu motor vai acelerando. Tá? Lembrando que ele está com o V sobre F constante. Então toda vez que eu vario a frequência, eu estou variando a tensão também. Até chegar aqui próximo dos 60 Hz. Agora meu motor está em condições nominais, tanto de tensão quanto de frequência. E aí, acima desse valor, meu motor começa a acelerar com velocidade maior, mas agora a potência dele começa a diminuir, né? Então aqui está com a frequência máxima de 80 Hz, certo? A potência não, tipo, o torque dele começa a diminuir para manter a potência constante. Então, eu tenho aqui esse valor máximo e mínimo de frequência foi que eu configurei no meu inversor, 10 Hz a 80 Hz. Vamos dar um zoomzinho aqui agora na IHM, como é que eu faço para operar esse motor, tá? Então, ele está desabilitado, e aí agora eu aperto aqui, vou setar aqui uma frequência que eu queira, por exemplo, antes de ligar o meu motor, né? Vou tentar colocar aqui uns 40 Hz aqui, aproximadamente 40 Hz. Então ele vai acelerar até os 40 Hz que eu programei, tá? Se eu aperto o botão Stop, ele vai desligar. É importante que vocês lembrem também que quando ocorre a partida, quando esse motor acelera, eu configuro internamente no inversor a rampa de aceleração em segundos. Por exemplo, eu quero que esse motor vá de 0 até essa frequência que eu setei aqui em 10 segundos, por exemplo. Isso faz com que ele tenha uma partida suave e ele praticamente zera o efeito da corrente de partida do meu motor. Então eu configuro tanto a rampa de aceleração como a rampa de desaceleração. Então eu posso configurar, por exemplo, 5 segundos para ligar e 10 segundos para desligar. Tá? Então mais uma vez eu vou ligar aqui, ele vai acelerar até a frequência que eu setei. Eu posso variar aqui, ó. Ele acelera à medida que eu aumento, né?
até 80 Hz, não consigo aumentar mais do que 80, porque foi a frequência máxima que eu coloquei. E posso diminuir aqui até o mínimo, que seria 10 Hz, também foi o que eu setei, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula do inversor de frequência para mostrar para vocês como que a gente faz a partida, o controle e a proteção de motores elétricos utilizando o inversor. Como eu comentei com vocês, é possível fazer todo esse controle remoto através de um quadro, configurando aqueles bornes de comando, mas a gente não fez isso aqui, a gente operou pelo IHM do inversor mesmo. Tá? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula.